Que essa palavra possa encontrar guarida nos nossos corações. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Quero agradecer a Deus por esta oportunidade, por esse privilégio que o Senhor nos concede, estar uma vez mais na casa do Senhor, para adorar ao Senhor, para exaltar ao Senhor e bendizer ao teu santo nome. Agradeço ao pastor por essa oportunidade, ter nos confiado de trazer a palavra do Senhor. A cada um dos irmãos, a minha esposa, que tem sido uma peça fundamental no nosso ministério. Cada um dos irmãos que se deslocaram aqui para ouvir Deus falar. Sou grato a Deus. Podemos ficar assentados? Antes de ministrar aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração, quero cantar um louvor. Esse louvor é um clamor ao Senhor. E todas as vezes que eu louvo, que eu ouço Ele, eu me emociono. Porque é algo que vem de dentro para fora. Canta comigo assim. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória do Pai. Não se detém se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece mais. Mas Ele viu e sabe. Ele viu. Jesus, sua presença é o que eu mais quero. Jesus, sua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Perca dinheiro que eu perca, amigo, só não quero perder tua presença. Tua presença, presença. Não se detenha. Não se detenha. Se as lágrimas rolar, se as batidas do teu coração acelerar, é Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe. O remédio pra curar toda ferida. Jesus, sua presença é o que eu mais quero. Jesus, sua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Aleluia. Jesus,
Jesus, só a igreja. Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só queres que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente. Que causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus. Que eu perca dinheiro, que eu Perca perca amigos, só não quero perder. Sua presença, Sua presença. Ah, Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Maravilha. Quero meditar aqui em rápidas palavras no tema desta campanha. Atos capítulo de número 2, versículo de número 1 até o versículo de número 4 nós iremos ler. Antes disso eu quero ler o Evangelho de João, capítulo de número 14. O versículo é o de número 15 até o número 18. Nós vamos falar baseado no tema o Espírito Santo, a nossa melhor companhia. O Espírito Santo, a nossa melhor companhia. Enquanto vocês acham Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4, João 14 diz assim: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará convosco. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 1 até o 4, diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Falar nesse tema de Atos é um tanto que difícil, porque já passou várias pessoas boas aqui ministrando a palavra do Senhor, nesse livro de Atos, capítulo de número 2. Nós já ouvimos aqui falar sobre as festas, sobre o Pentecoste, já ouvimos falar sobre a descida do Espírito Santo em Atos 2, já ouvimos uma revelação de Deus da parte sobre o de repente de Deus. E eu fiquei a pensar sobre o que falar para uma igreja que está tão abastecida com a palavra do Senhor nesse livro de Atos, capítulo 2. E o Senhor me levou a falar sobre o Espírito Santo. Jesus Cristo, quando Ele esteve aqui na terra, Ele passou aqui e teve um ministério um tanto que curto. Ele permaneceu aqui na terra por um período de 3 anos e meio. Durante esse período de 3 anos e meio, Ele estava com os seus discípulos, Ele orientava os seus discípulos, Ele estava presente com os discípulos, e tudo que os discípulos precisavam, recorriam a Jesus, porque Jesus era o rabi, Jesus é o mestre. Então eles não tinham muito com o que se preocupar, porque tinham Jesus com eles. Só que Jesus Cristo, Ele sabia do projeto que estava determinado para Ele. E Ele começa a orientar os seus discípulos e a alertá-los que Ele precisaria voltar de onde Ele veio. Ele veio aqui representar um reino, Ele veio aqui representar o Pai,
ele viveu na terra como homem, mas ele precisava voltar para casa. E nesse intervalo que ele está orientando aos seus discípulos, ele começa a dizer no livro de João: olha, eu tenho que voltar para o Pai. João, capítulo de número 16, versículo 7, ele vai dizer: eu tenho que subir, porque se eu não subir, o Espírito Santo ele não pode descer. Por enquanto eu estou aqui convosco, mas é por um pouquinho de tempo. Mas eu tenho que voltar ao Pai, porque senão o Espírito Santo ele não vai poder vir acompanhar vocês aqui na terra. O livro de Salmos, seu número 24, ele narra a entrada de Jesus no céu. O anjo grita: abra-se com portas dos céus para que entre o Rei da Glória. E o anjo lá de dentro diz: quem é esse, o Rei da Glória? E o anjo de fora responde: o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Jesus Cristo, Mateus capítulo 28, ele vai dizer: olha, eu vou ter que voltar para o Pai, mas eu estarei convosco todos os dias da vida de vocês, até a consumação do século. Vocês não estão sozinhos, e eu não vos deixarei órfãos, eu não vos deixarei sozinhos. De uma forma muito linda, Mateus 28, 20 vai dizer: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus Cristo, ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu irei ao Pai, mas eu vou enviar um que é semelhante a mim. João capítulo 14, versículo de número 15, que nós acabamos de ler, vai dizer: se amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Um princípio que Jesus sempre valorizou, um princípio que Jesus nunca quebrou, foi o princípio da obediência. A Bíblia fala que ele veio, ele viveu como homem, ele se rebaixou na terra, deixou o seu trono de glória, veio viver como homem e foi obediente até a morte de cruz. Eu não consigo entender pessoas que não são obedientes, que se dizem cheias do Espírito Santo. Eu não consigo entender pessoas que Deus usa, que são desobedientes e dizem que são cheias do Espírito Santo. Jesus Cristo, ele não quebra princípios. Ele, pelo contrário, ele foi exemplo para nós e foi obediente até a morte de cruz. E ele vai dizer: só tem uma forma de vocês provarem que me amam: me obedeçam. Simples, me obedeçam. O versículo de número 16 vai dizer: porque a partir do momento em que vocês me obedecerem, eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará outro consolador. Essa versão vai dizer: Ele vos dará outro encorajador que nunca os deixará. Essa palavra outra quer dizer que é outra pessoa, mas que tem os mesmos poderes, que tem as mesmas características. É para fazer apenas uma distinção, porque o Espírito Santo ele atua desde o Antigo Testamento. E quando nós paramos para meditar, a Bíblia vai nos dizer lá no livro de Gênesis, que ele pairava sobre a face das águas. Ele pairava sobre a terra, porque a terra era sem forma e vazia. Jesus Cristo, ele sempre esteve presente junto à Trindade. Quando Deus teve um plano audacioso e ele disse: eu vou fazer a melhor da minha criação, eu vou criar o homem, o Espírito Santo ele estava lá. E Deus ele falou bem assim: olha, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Mas esse Espírito Santo, que é a nossa melhor companhia,
quem é esse Espírito Santo? Esse Espírito Santo, ele não é uma força ativa da natureza, como algumas seitas o dizem por aí. Esse Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Do grego significa, essa palavra vem do grego, que significa Paracletos. Paracletos, ela vai muito além do que nós conhecemos como Consolador. Porque o Consolador, ele é para nos ajudar ou para nos incentivar quando nós estamos passando por um momento melancólico, quando nós estamos passando por um momento triste. Essa é uma das características do Espírito Santo. Quando nós estamos tristes, desanimados, quando nós estamos desencorajados, Ele vem, Ele está do nosso lado, Ele está nos consolando. Mais que isso, significa alguém que chama. O que significa o Paracletos, o Espírito Santo? Alguém a quem chama. Quando se precisava de uma pessoa que ia a julgamento para representar ali aquela pessoa que estava para ser julgada, aquele advogado, ele viria para representar aquela parte. Porém, diferente de uma forma que nós temos o advogado hoje, ele estava ali para testemunhar a respeito daquela pessoa que estava sendo ali processada. O Espírito Santo, ele é muito mais que o nosso advogado. 1 João, capítulo de número 2, versículo 1, vai dizer: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu vou desenhar o que João está dizendo aqui. Todo dia tem um ser que ele vai até a presença do Pai. E ele fala assim: ó Deus, esse teu servo, ele pecou. Olha lá, ele mentiu. Ó Deus, esse teu filho aí, ó, que você morreu por ele lá na cruz, ele está fazendo coisas que não te agradam. Ele está mentindo. Eu quero crer que se abre um telão, ou mais ainda, vence até nós, no dia em que nós estamos praticando aquele ato, no momento em que nós estamos praticando aquele ato. E quando se mostra aquela imagem, realmente nós pecamos. Realmente nós estamos lá mentindo. Realmente nós estamos lá fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. Mas se levanta à direita do trono de Deus, um ancião de dias. Ele fala: protesto porque eu morri por ele lá na cruz, e o meu sangue o purifica de todo o pecado. Mais que isso, a palavra Paracletos podia ser a quem se chamava para aconselhar em uma situação difícil. Gálatas, no seu capítulo 5, versículo de número 17, vai dizer: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne. Este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. E é verdade. Quantas das vezes nós queremos fazer uma coisa e não fazemos? O bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, mas o mal que não queremos existir, nós fazemos. Já diz a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, e nós temos que andar em espírito, porque se nós não estivermos em espírito, a carne, ela vai sobressair em nossas vidas. Mas o Espírito Santo, ele nos purifica de todo o pecado. Quando um batalhão de soldados estava desanimado, se chamava um paracleto, se chamava ali uma pessoa, que essa pessoa iria dar uma palavra de ânimo, iria dar uma palavra de incentivo, para motivar, para levar o ânimo daqueles soldados. E essa pessoa era o paracleto.
E o apóstolo Paulo, na carta que escreveu aos irmãos em Coríntios, Paulo ele vai dizer que houve ali um enviado de Satanás para esbofetear ele. E dia e noite ele era esbofeteado, ele era espancado. E ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. E o Senhor respondia a ele: Paulo, por isso que eu sinto prazer nas tuas fraquezas. Porque nas necessidades, nas perseguições, nas angústias e por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, eu sou forte. Quando eu estou fraco, eu sou forte. A palavra do Senhor é muito linda quando nós paramos para analisar o que nós lemos. O pastor disse que a família o conhece desde pequeno. Quero fazer uma simples analogia. O pastor tem seus... entrando para a terceira idade, né? Tem uns 40 anos. Ele está velho. Ele está velho. Não. Ele tem a idade. Ele tem a idade. Que para muitos, ele é um senhor. Para entendermos a diferença de quando estou fraco, sou forte. C, as características dele. Ele é um senhor jovem. E está bem vestido. Ele está um senhor jovem e está bem vestido. Ele é um senhor jovem e está bem vestido. O apóstolo Paulo está dizendo: quando eu estou fraco, eu sou forte. C são as características que nós temos, as características que nos atribuem. Está é o estado, expressa o estado de uma pessoa. O apóstolo Paulo ele está dizendo: quando eu estou fraco, quando eu estou por um determinado tempo, esse estar é temporário. Quando eu estou fraco é temporário, mas quando eu sou forte, é minha característica que não vai cair por terra. Paulo está dizendo: hoje eu posso estar caído, hoje eu posso estar abatido, mas com o Espírito Santo do Senhor eu sou forte. Aleluia. Vamos caminhar. E o apóstolo Paulo ele vai dizer na carta de Romanos, capítulo 8, versículo 1: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O diabo ele tenta nos abater, o diabo ele tenta nos oprimir, mas o Espírito do Senhor, quando nós estamos no Espírito do Senhor, ele vai dizer que nenhuma condenação há para nós, porque nós já não andamos mais segundo a carne, mas nós andamos segundo o Espírito. Quando nós paramos para meditar no livro de Atos, na Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Jesus Cristo ele aparecera para mais de 500 pessoas. Porém, apenas 120 pessoas permaneceram reunidas. E por que somente 120 receberam? Atos capítulo de número 1, versículo 13 e 14. Porque eles perseveraram unanimemente em oração e súplicas. Se nós quisermos receber o Espírito Santo, iremos receber se nós estivermos unanimemente em oração e súplicas. Unanimemente temos que estar em um só objetivo, temos que estar em um só propósito, temos que estar em oração e temos que estar em súplicas. Não vamos receber se estivermos de qualquer maneira. Iremos receber o Espírito Santo se tivermos unanimemente em oração e súplicas a Deus. Fora disso é fogo de palha. O fogo vai se acender e irá se apagar muito rápido.
Mas se nós estivermos unanimemente em oração e súplicas, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Jesus Cristo, ele falou: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles estavam reunidos. Jesus Cristo, ele ressuscitou, apareceu aos irmãos por um espaço de 40 dias. No 50º dia, ou seja, no 50 dia, que foi a descida do Espírito Santo. Então, durante 10 dias, eles ficaram na casa do Senhor, no templo, no cenáculo reunido, orando ao Senhor unanimemente. Quantas das vezes o Senhor manda a gente permanecer no lugar em que nós estamos e nós desobedecemos a palavra do Senhor e não permanecemos aonde estamos. Mas eles permaneceram no mesmo lugar. Eles permaneceram no templo. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Atos capítulo 1, versículo de número 4 e versículo 5. Mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Quem está entendendo, diga glória. Jesus Cristo, ele foi visto por mais de 500 pessoas. 120 estavam reunidos. Permaneceu 40 dias entre eles. E mesmo assim, cadê o restante deles? Não permaneceram onde Jesus Cristo os ordenou que eles ficassem. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Por que que nós temos que receber o Espírito Santo? Para ser testemunha de Jesus. Recebemos o Espírito Santo para quê? Para ficar no templo? Não, recebemos para ser testemunhas de Jesus. Atos capítulo de número 1, versículo de número 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas aonde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. A partir do momento em que recebemos o Espírito Santo, nós nos tornaremos testemunhas de Jesus, para anunciar as boas novas de Jesus, para dizer ao mundo que Jesus Cristo, ele salva, ele cura, ele restaura e vai nos levar para morar com ele no céu. João capítulo de número 14 vai dizer: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não lhe teria dito: eu vou, mas vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Recebemos o Espírito Santo para sermos testemunhas de Jesus. O que é uma testemunha? Uma testemunha, ela só fala aquilo que sabe. Nós só falamos de Jesus porque sabemos de Jesus. Uma testemunha, ela não fala: eu penso que aconteceu. Não, a testemunha, ela diz: não, aconteceu dessa forma, desta forma e desta forma. Uma testemunha não pode ser uma testemunha de palavra, mas uma testemunha de atos. E nós somos testemunhas do poder de Jesus. Eu sou testemunho que Jesus cura. Eu sou testemunho que Jesus liberta. E aguardo Ele vir me buscar para morar com Ele lá. Oh, glória. Eu já termino aqui a minha fala, falando do Espírito. Peço a vocês que se colocam de pé, por favor. Porém agora o Espírito Santo, ele está na terra. Porém agora o Espírito Santo, ele já não paira mais sobre as águas. Agora ele habita dentro de mim, ele habita dentro de você. Olha para alguém do lado, vê se ele reflete o brilho do Espírito.
Porque o Espírito Santo, ele habita dentro dessa pessoa que está aí do seu lado. Quem habita agora em nós é o próprio Deus. Só sente a presença dele quem ele mora dentro dele. Foi cantado aqui que o meu coração é o teu altar. É porque ele habita em nós, ele faz morada em nós. Agora a presença do Espírito Santo, ela não é mais temporária. Ela é temporária até um determinado momento. Porque quem está em nós, ele sente saudade de onde ele veio. O Espírito Santo que está em nós, que habita em nós, ele sente saudade de voltar para onde ele veio. Ele sente saudade de voltar para o céu. E ele vai dizer: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque nem vê nem o conhece, mas vós o conheces. Porque ele habita convosco e ele estará em vós. Eu não vos deixarei órfãos, porém eu voltarei para vós. O Espírito Santo, ele habita dentro de você. Quando você se sente abatido, quando você se sente desanimado, quando você não tem mais força às vezes nem para orar, é o Espírito Santo que te consola. Quando você não tem palavras e a única voz que você consegue esboçar é uma lágrima escorrendo nos teus olhos, é o Espírito Santo interpretando aquilo e levando até a Deus a sua necessidade. E Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite e Ele quer ter uma intimidade com você. Ele quer te levar a trazer você de volta para o propósito. Ele quer trazer de volta para onde você jamais deveria ter saído, que era do centro da vontade dEle. O Espírito Santo, Ele está ardendo em nossos corações, porque Ele sabe que nós temos uma morada reservada já por Jesus Cristo lá no céu para nós. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. Nós não somos fracos. Podemos estar fracos por um determinado tempo, mas o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Se você crê, aplauda o Senhor. Eu navegarei